que comece essa conexão nas redes, mas essa conexão precisa vir pro dia a dia, precisa vir pro real, para que elas consigam realmente fazer a transformação. Eu gosto de ter níveis diferentes de amigos, círculos mais íntimos, círculos mais de amigos de baixa manutenção, né? Que só podem existir mediante outras amizades, onde você investe o seu tempo. Trabalho, família, boletos, perrengues. No meio dessa correria, conhecer gente nova na vida adulta já não era uma tarefa fácil. Agora então, com o digital ocupando tanto espaço na nossa rotina, parece que a gente ficou ainda mais fora de forma para fazer novas amizades ou iniciar possíveis relacionamentos na vida real. Será que dá para subverter essa lógica? Ou a gente desaprendeu a se abrir para as pessoas novas ao vivo? Quem sabe a música pode fazer a coisa acontecer de um jeito mais natural? Afinal, como já canta Madonna, eu só não vou cantar aqui porque minha garganta tá ruim, tá? Music makes the people come together. Eu sou a Dandara Fonseca e esse é o tema do último de 3 episódios especiais do Desenrola gravados em um estúdio dentro do C6 Fest, aqui no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Já vou sentir saudade da sala que a gente tá aqui, tão incrível que ela é. Como podcast oficial do festival, o Desenrola tá registrando o que não cabe no palco. Conversas ao vivo com artistas do line-up, convidados especiais e o público. Esses episódios especiais estão sendo disponibilizados com exclusividade no Apple Podcasts. Então já aproveita para seguir lá o Desenrola. Vai participar dessa conversa a jornalista, apresentadora, TEDx Speaker e escritora Cris Guterres. A Cris é colunista da Universa, conselheira do Pacto Global da ONU Brasil e do Hub de Impacto Socioambiental Civicol. Mas além de tudo isso, tá sempre cheia de pessoas incríveis ao redor. Cris, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu acho que de tudo isso, o que realmente vale a pena é que eu sou rodeada de pessoas incríveis ao redor e aqui nessa mesa também, né? Muito bom. O nosso outro convidado, a gente conheceu ele aqui nessa sala que a gente tá, inclusive. A gente trancou a porta e falou que ele não ia sair daqui antes de participar do episódio com a gente. É o Matheus Sodré, criador de conteúdo, speaker, diretor audiovisual e roteirista. O Matheus pesquisa, pensa e escreve sobre cultura, internet, futuro, cinema, moda, política e vários outros assuntos. Matheus, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E para completar essa mesa maravilhosa, Fefe Vilaça, do The Summer Hunter. Bem-vinda, Fefe. Que honra. Bom, gente, queria começar perguntando para vocês se vocês acham que tá mais difícil mesmo conhecer e se conectar com pessoas novas na vida adulta. E aí, por quê? Quer começar respondendo, Cris, já que você falou que tá aí sempre cheia de pessoas legais em volta? Essas pessoas são amizades novas, há mais tempo? Cara, vamos lá. Às vezes eu queria só fingir viver, mas às vezes eu preciso voltar um pouco. Eu acho que é importante, assim. Acho que é importante eu começar num ponto, assim, pra gente refletir um pouco. Porque eu sou uma mulher negra, né? Eu sou descendente de um povo que, quando foi trazido para o Brasil, foi proibido de se conectar. E conexões humanas é um tema que a gente mais tem falado atualmente, né? Então, assim, para mim, quando eu olho para os meus ancestrais, quando eu olho para o passado, quando eu vou buscar de onde eu vim, porque meu pai sempre falava assim, cara, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo, eu olho para essa história de pessoas que foram proibidas de poder se conectarem, se olharem, formarem famílias, amarem, se abraçarem. Então, isso é muito importante de eu lembrar aqui, para eu poder dizer o porquê que hoje conectar para mim é importante e o porquê que eu tenho feito disso algo valioso na minha vida, porque sim, a gente está se conectando menos, a gente está num momento onde o digital coloca todos nós ali no mesmo ambiente, a gente conversa muito, mas a gente começou a considerar like prova de amor, né? Então a gente acaba se falando com pessoas que só mandam emojis e tal, mas e o olho no olho? E aí, Matheus, tudo bem? Você tá aqui do meu lado, né? Isso tá sendo muito mais difícil na atualidade, né? E eu acho que é algo que a gente precisa repensar. Claro que a gente precisa reconsiderar também de quem são essas pessoas que conseguem ou não se conectar, mas a gente precisa repensar que porque, cara, na boa, a gente precisa muito da internet, da tecnologia, de todos os avanços que a gente tem conquistado atualmente com estudos e pesquisas. Mas o que realmente move o mundo são pessoas. E para você, Matheus, você acha que tá mais difícil se conectar com a galera? É o digital? Tem uma
herança pandêmica, talvez, nesse meio? O que você acha? Acho que a gente vive uma eterna pós-pandemia, né? Que acho que acelerou a virtualização das nossas vidas e da nossa subjetividade como um todo, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande na internet, nas redes sociais principalmente, de produzir um sentido coletivo, né? Um sentido compartilhado. E eu gosto de pensar as redes sociais como um painel de controle com 5 botões diferentes só, né? Então, assim, as nossas interações, elas são muito guiadas e muito limitadas por esse painel, né? A nossa personalidade, ela é muito achatada na rede social, né? A gente é um agrupamento de signos muito limitados e a gente interage com outros agrupamentos de signos, né? O problema é que hoje, pós-pandemia, principalmente, o digital antecede o físico. Então, a nossa persona virtual, quem a gente é na internet, ou seja, os 5 botões diferentes que a gente aperta, os signos limitados que a gente tem, são considerados quem a gente são. E o que você falou do olho no olho é uma coisa que eu acredito muito, assim, num nível ideológico mesmo, assim. Eu acho que a gente tem um cenário de polarização política no micro e no macro que vem muito desse lugar da gente não conseguir se entender, a não ser que a gente encaixe esses signos limitados de uma forma muito específica, né? Não existe aquela coisa de, cara, eu gosto muito dessa pessoa porque a gente conversou e ela me ajudou e ela foi querida comigo. E naquele dia que eu não estava bem, ela foi atenciosa e não precisava. Mas ela tem um comportamento que outras pessoas não gostam, mas tudo bem porque eu gosto desse aqui. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito maior hoje de conviver com as nossas contradições, de conviver com as contradições do outro, porque o nosso espelho é a câmera da selfie, né? Nosso espelho não é o olhar do outro, né? A gente não se identifica ali no outro e fala, putz, essa pessoa erra aqui, mas eu também erro ali. Né? E ela acerta aqui onde eu não acerto, né? A gente não procura mais a falta no outro, eu acho, de um jeito tão mais amplo, né? Então, acho que a nossa subjetividade está mais burra, está mais limitada, está mais achatada. E isso dificulta muito a produção de relacionamentos, né? Ainda mais porque esses relacionamentos depois têm que ir para a internet. Muito bom. E você falou algo que é algo que a gente tem discutido em vários episódios aqui também, dessa dificuldade da gente entender também, porque eu acho que por muito tempo a gente falou desses relacionamentos leves, né? Só que ter um relacionamento leve que te faz bem não necessariamente quer dizer que não vai ter algum tipo de conflito, que Exato. vai ter que ter conversas difíceis. Eu acho que tá difícil pra gente entender que a gente precisa ter conversas difíceis também com outras pessoas e elas vão fazer coisas que vão chatear a gente vai chatear outra pessoa. E lidar que os relacionamentos são complexos mesmo, né? E as outras pessoas é outro mundo ali, e não é o nosso espelho, né? Como a gente disse mesmo. Dentro desse contexto de rede social, tava há um tempo atrás, sei lá, que parecem 2 anos, mas provavelmente são 2 semanas, todo mundo tava falando de amizade de baixa manutenção. E o que é uma amizade de baixa manutenção, não sabe? existe. E vangloriando, né? Como se tipo, fosse nossa, algo incrível. Ela é tão leve. Não, gente, a gente precisa um dos outros, assim. Acho que dentro... Óbvio, né, que isso tem muito a ver com o digital, mas a gente tá dentro de narrativas hoje de independência, de autocentramento, que todo mundo tem que fazer o seu. E conhecer pessoas é justamente, em algum momento, admitir que, cara, eu preciso de vocês. Eu não sou totalmente independente. A gente vive num contexto de interdependência. Muito bom. E a gente tá falando muito de redes sociais aqui, internet, porque eu acho que impactou tudo na nossa vida, inclusive conhecer gente, né? E a gente tá muito hiperconectado hoje em dia, né? Muito. E ao mesmo tempo é isso que a gente falou, a gente tá ali, parece que todo mundo tá muito perto da gente, né? A gente consegue escrever uma mensagem e chegar em 10 segundos em outra pessoa ali, mas ao mesmo tempo a gente se sente isolado, muita gente se sentindo sozinha. Vocês acham que as redes sociais e a internet ainda têm esse poder de conectar pessoas? Por exemplo, você, Cris, seu trabalho, o Matheus também, tá muito ali nesse lugar, né? E vocês se conectam com pessoas que se identificam com o que vocês dizem e trazem reflexões. Então, ainda tem esse poder? Ou a gente já perdeu e é melhor a gente começar por ali e ir pra vida real, que é mais fácil? Não, esse poder com certeza. E a gente acaba se aproximando mais, né? Talvez eu nunca teria tanta proximidade, por exemplo. Um exemplo básico. Eu sou muito fã da Paula Lima. Muito fã da Paula Lima. E eu ia em todos os shows da Paula Lima. Um belo dia eu fui no show da Paula Lima, sentada na primeira fila, como eu já fazia há muitos anos. A Paula Lima, entre uma música e outra, ela virou e falou assim: Cris Guterres está entre nós. Eu ainda fiz assim, olhei pra trás e falei, não, mas Guterres só tem uma, sou eu.
Se não fosse a internet, eu não teria me aproximado da Paula, porque ela conheceu o meu trabalho, gostou do meu trabalho, começou a me seguir, eu nem percebi que ela me seguia, e quando me viu no show, me reconheceu, e aí ali surgiu uma amizade inicialmente, aí a gente se conectou, e veio uma pessoa, me chamou pra ir pro camarim e tal, fizemos essa amizade. Essa conexão pela internet, ela existe, a gente se conecta a pessoas que talvez a gente nunca se conectaria, né, se não fosse a internet. Tanto gente chata, porque tem gente chata pra caralho, quanto gente bacana, né, que viria. Eu acho que tem o que a gente precisa refletir um pouco é sobre a qualidade dessas relações que a gente vai efetuando. Meu filho tem uma mania de falar assim, meu amigo da internet. E aí agora meu filho já tá um pouco mais velho, mas quando ele era mais adolescente, então, filho, vamos conversar sobre o que é ser um amigo, né? Essa pessoa que você conheceu na internet é um conhecido seu. Ele só sabe algumas coisas da sua vida e mesmo assim o que você quer que ele saiba, porque é o que você posta. Muita coisa você nem posta, ele não faz ideia de muitas coisas que você vive, que você passa, e muita coisa que você posta às vezes é mentira, porque você tá sofrendo e posta uma foto sorrindo e tal. Então, é muito mais sobre essa qualidade dessas relações, o que a gente realmente se relaciona com o outro. Porque aproxima absurdamente. A gente fica mais perto. A gente consegue falar com muita rapidez com alguém que tá do outro lado do mundo, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa de conhecer até rola, mas se aprofundar é mais difícil, né? O que você acha, Matheus? Você tem ali seus seguidores, pessoas que te acompanham, e como é essa troca, assim, com essas novas pessoas? Cara, é complexo, né? Porque o modelo de internet hoje produz muitas relações parasociais, né? Então, tem muita gente que me segue, me acompanha e gosta muito do meu trabalho e que acredita que me conhece, mas não me conhece. Né? Nossa, eles têm certeza eles que têm certeza, eles têm expectativas, né? Eles encontram, é muito comum alguém vir falar comigo na rua e começar a conversar comigo como se eu fosse a pessoa que tá ali na internet. Então, assim, desde puxar um assunto que eu não tô afim de falar naquele momento, assim, de uma forma inconveniente, interagindo com a ideia que se tem minha digitalmente, até agir de maneiras e com intimidades que eu nunca dei a essa pessoa, né? E eu acho que a internet, ela tem esse fluxo, assim, eu concordo super com a Cris, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de conexão, até porque se a gente voltar 15 anos atrás, onde a internet era um lugar fixo que você sentava e acessava, e não uma coisa que era uma extensão do corpo, que era uma prótese, né? Acho que era muito diferente, assim, a gente vive uma pressão que é achatadora, que é muito das redes sociais, né? Eu acho que o nosso dilema é muito mais com as redes sociais do que com a ideia da internet. Porque a internet, ela produz interação, produz troca. Tanto que pré-redes sociais, as trocas de internet também já foram muito mais qualitativas, né? A gente tinha muitos fóruns, até o Orkut era uma rede social de fóruns, né? Você não tinha um algoritmo agregador de valor. E acho que essa virada que a gente teve dessa timeline que era cronológica e de repente se tornou algoritmo, que a gente nunca pensou sobre isso muito, criou um processo de vitrinização muito grande, assim, entre a gente, né? Então, a gente opera sempre numa pressão de se vitrinizar, de performar, e isso fala com a nossa questão de vício nesse momento, em saúde, em bem-estar, em performar uma vida saudável, em mostrar uma série de coisas, porque a gente quer mostrar que a gente não depende de ninguém, né? Como vocês falaram. Então, acho que existe uma coisa que as redes sociais configuram o nosso comportamento, o painel de controle configura o nosso comportamento para ser individualizador e comparativo, hipercomparativo, né? Porque é isso, agora não basta você se sentir bem entre a sua comunidade de amigos. Eu tô feliz, meus amigos estão felizes. Não, eu tô malhando, né? Olha só, eu tô bem no Strava, né? Eu tô no Gym Rats, né? É uma relação muito mais, que eu acho bizarra, que é esvaziada de coletividade e é mais de olha o tamanho da minha armadura, olha como eu consigo me proteger, olha como eu lido sozinho. Então acho que a nossa batalha tem que ser travada pra gente recuperar a nossa autonomia digital. Eu acho que essa relação que a gente tem de hiperestímulo pega a gente nas amizades também, né? Muitas vezes a amizade de baixa manutenção também é uma forma de estímulo, né? É esse amigo que é sempre fácil, é sempre divertido, é sempre bom. Mas não, a amizade é conflito, né? O conflito que expõe problemas seus também, né? Expõe problemas no outro e você cresce, muda. Muito bom, a gente tá aqui na sala e o Ricardo levantou uma plaquinha falando Amizade Reborn. A baixa manutenção virou Amizade Reborn. Amizade Reborn. Boa. Mas é muito legal isso que o Matheus falou. Eu não lembro qual convidada que falou, acho que foi a Vera Iaconelli que falou isso, né? Que nas redes sociais hoje em dia a gente tá muito sobre performance. Totalmente. E pra você fazer uma amizade, uma conexão, você precisa se abrir verdadeiramente pro outro. Senão não rola. Não tem como fazer conexão sem se você se abrir verdadeiramente pro outro e mostrar quem você é. E se a gente tá o tempo todo performando e querendo mostrar que a gente é alguém ali perfeito, que tem a rotina perfeita, que faz tudo, que nunca erra, a gente não vai conseguir realmente criar intimidade verdadeira com as outras pessoas, porque
a gente não tá se mostrando vulnerável, né, nesse sentido. É claro que a gente não precisa ter vulnerabilidade com todas as pessoas do mundo, tem que ser aquelas pessoas que a gente tem confiança, mas a gente precisa, sim, se mostrar um pouco vulnerável, né? E até quando a gente se mostra vulnerável, pelo menos na nossa bolha, é uma autodepreciação calculada, assim, pra ser pelo menos engraçadinha. Ou seja, até tô ferrada, não, mas aqui pelo menos eu vou ganhar algum nível de carisma diante dessa situação, alguma coisa nisso. Eu faço muito, inclusive. É uma forma de controle. Meio culpa. Controle, a performance, Exato. né? O tempo inteiro. Até na hora que eu vou me abrir, falar que eu tô mal, trazer alguma dor, eu tô ali performando. Poxa, até onde eu vou, até onde eu não vou, né? E a expectativa do retorno do outro. Engajou, não engajou. É quase um eu tô ferrada, mas eu sei disso, tá, gente? O baterista norte-americano Kessa Overall conversou com a gente e, durante o papo, contou por que fazer um esforço para se abrir a pessoas novas é essencial. Existe essa ideia de que, depois da Covid, não dá para fazer novos amigos. Mas não podemos deixar isso acontecer. O que eu quero dizer com isso é que a única coisa que você sabe é que você não sabe de tudo. Se eu acredito que já conheci pessoas o suficiente, aprendi coisas o suficiente e não preciso mais me expandir, eu paro de crescer. Então acho que o objetivo é não ceder à inclinação de pensar, ok, é isso, acabou para mim. Porque é assim que você morre. Eu sou uma pessoa socialmente estranha. Posso ser carismático, mas também sou capaz de ficar no meu quarto por 3 dias trancado, sozinho. Só que eu fujo disso, não quero ficar fechado e parar de crescer. Eu acredito que a gente cresce conhecendo novas pessoas, lendo livros diferentes, ouvindo coisas novas, comendo comidas diferentes, enfim, continuando aberto. Em um papo com as integrantes da banda Last Dinner Party, a baixista Georgia Davis também falou sobre o assunto. Acho que conheço mais pessoas na vida real do que online. Em festas, em shows e principalmente outras bandas em festivais. Você os vê várias vezes, dá um oi. Wilco, por exemplo, a gente já se conhecia antes. Também vimos o English Teacher. É muito legal continuar encontrando outros músicos por aí. Conhecendo, virando amigos. Tem também essa questão que a gente tem um discurso muito individualista, né? E por muito tempo foi passado isso. Não, você tem que dar conta dos seus BOs, você tem que ligar dos seus BOs. E isso também, por um lado, faz sentido, mas por outro, tira essa possibilidade de a gente pedir ajuda, da gente conversar com outras pessoas e viver em comunidade mesmo, em rede, e acaba separando a gente, né? Eu tô super dividindo os meus BOs. Cara, assim, eu fui essa pessoa muito independente durante muito tempo. Hoje em dia, quando alguém me oferece ajuda, a pergunta é a seguinte, é que tipo de ajuda você pode oferecer? Que você pode me dar? Eu não recuso mais, não recuso ajuda, a menos que a pessoa não seja uma pessoa que eu queira por perto, né? Aí, né, a gente fala, não, obrigada, tá tudo bem, né? Mas assim, não, eu quero sim ajuda. E eu acho que essa coisa da conexão, do ajuda, de não fazer sozinha, ainda mais quando a gente olha pra nós, mulheres, né? Que quando a gente fala de amizade feminina também é um tema que tem sido muito trabalhado pelas redes digitais, né? Pelas ferramentas aí. E é um tema que é importante. Às vezes parece um tema bobo, porque também tem essa cortina, né, que coloca como infantil, como bobo, muitos dos temas relacionados ao universo feminino, e a gente sabe que isso é uma questão sexista e que a gente não tem muito tempo para entrar nisso aqui. Mas o quão a amizade feminina é valiosa para o avanço das mulheres, em tudo. Mulheres unidas, mulheres que se conectam. Então, assim, que comece essa conexão nas redes, mas essa conexão precisa vir para o dia a dia, precisa vir para o real, para que elas consigam realmente fazer a transformação. E, às vezes, é uma amizade super simples, aquela amizadezinha que no trabalho permite com que você olhe para uma outra colega de trabalho e perceba que ela está vivendo uma situação de assédio, uma situação de dificuldade, mas que já muda a vida de uma. Ou uma coisa boa também, né? Porque eu sinto como mulher que os homens, eles estão sempre trocando, e assim, da dinâmica deles, mas eles sempre se articularam. E sempre criaram essas coisas, as formas de se articularem. Masculina, E a gente,
quando, por exemplo, quando a gente fala de amizade feminina, é sempre como eu vou ajudar a minha amiga, meio que resolver um problema dela. Não, cara, como que a gente vai... é só trocar. Só ser amiga, sabe? É aquele meme, né, da Barbie toda destruída, né? Eu indo ajudar minha amiga, que tá pior que eu. Calma, amiga, eu tô chegando, toda destruída. Mas é isso também, às vezes é só dividir, é só trocar, sair pra tomar um chá, pra tomar um vinho, tomar um café e bater papo, perguntar da vida. Eu, depois, no final do dia, eu combinei com uma amiga, que era pra gente sair, e ela não tá muito bem. Aí eu fui bem ousada e falei assim... Amiga, mas é pra falar de coisa boa da vida. Eu não tô afim hoje, não, de ouvir BO. Muito bom. Mas também, puxando nisso, né, da amizade feminina, do outro lado que a gente falou isso, né, que os homens realmente sempre se articularam e tal, mas tem uma questão de vulnerabilidade que é passada pra gente, que a gente pode também ser mais vulnerável com as mulheres, que os homens, às vezes, eu percebo até, por exemplo, o grupo de amigos de pessoas próximas, de caras que eu admiro e acho que estão por dentro das discussões e tal, e às vezes eu percebo que não rola uma profundidade pra falar sobre dores, sobre sentimentos. Então, eu acho que também tá tendo uma discussão também do lado masculino de conhecer esses caras também, se aprofundar também nessa relação, né? E falar sobre sentimento, falar sobre coisas que antes não falavam. Cara, muito, assim. A gente, é isso, né? A masculinidade, o agrupamento entre homens, ele é muito intrínseco à masculinidade. Porém, ele não é nunca aprofundado. E aí, no contexto que a gente tá hoje, onde a gente teve uma série de avanços nos últimos anos, muito insuficientes, mas uma série de avanços nos últimos anos, e a masculinidade se viu acuada no meio de uma epidemia de solidão, você também tem esse processo de radicalização, tanto de meninos quanto de homens, porque esses homens não sabem se apoiar na sua vulnerabilidade, eles conseguem terceirizar isso, né? E aí a culpa passa sempre a ser de bodes expiatórios, né? Agora da cultura woke que chegou no Brasil, né? Depois de anos sendo discutido lá fora, que é um bode expiatório absoluto, né? Ou até das mulheres, aí você volta para bolhas masculinistas, para radicalização. Eu acho que tem sido, e aí trazendo agora mais para o individual, para não falar tanto do macro, mas falando do micro, assim, é um processo muito consciente de alguns amigos meus, assim, não de todos, mas de alguns, de, cara, vamos se encontrar pra se abrir, pra conversar, pra trocar um carinho, pra se escutar, em vez de só se procurar no prazer, né? Porque homens são muito bons em ter atividades coletivas, né? Então, vou jogar bola com meu amigo vai na minha casa jogar videogame, aí ficam os dois olhando pra tela, que é uma delícia também. Mas é também um escapismo e uma forma de prazer, de socialização, que não resolve uma série de questões que tem que trazer. Porque o seu amigo precisa te escutar até para apontar onde você tá errado também. Até para apontar onde você pode estar diferente, onde ele pode estar diferente, né? Você tem que poder criticar seus amigos, senão você fica nessa sala de espelhos da masculinidade, onde você se vê no outro, então você protege o outro para que você não possa se enxergar fazendo besteira. E é isso, né? Esse loop, assim. Eu acho que os homens estão muito, muito sozinhos hoje, assim. Acho que para os meninos também tem sido muito difícil fazer amigos, assim. Ainda mais com o ambiente da internet, que é uma coisa que muito cedo, se você é um menino sem autoestima, você cai ali num loop da internet muito perigoso, né, cara? Só que ao mesmo tempo isso rola pros adultos também, né? Eu vejo muitos homens adultos, assim, com esse complexo de solidão. É difícil, né, cara? É difícil, assim. Acho que a masculinidade, ela também é muito opressora pros homens, né? Sim, mas eles são vítimas também, né? E você falou um pouco desse, falar do micro e falar de você, né? No seu grupo de amigos, assim, tem mais amigos antigos, mais amigos novos? E onde você conhece gente nova, normalmente? Cara, eu sou uma pessoa que sai muito, assim, né? Eu gosto muito de fazer amigos, assim. E ao mesmo tempo eu gosto de ter níveis diferentes de amigos, né? Assim, então, círculos mais íntimos, círculos mais de amigos de baixa manutenção, né? Que só podem existir mediante outras amizades, onde você investe o seu tempo. Eu tenho muitos amigos antigos, assim. Eu tenho o privilégio de ter amigos da época da escola, muitos amigos da época da faculdade, muitos amigos que eu fiz ao longo do caminho. Felizmente, sou uma pessoa com muitos amigos. Mas eu conheço muita gente na rua também, né? Ajuda muito morar numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade que é muito da rua, né? Do encontro. Eu morei no Rio e eu criei um conceito que é fulaninha, achei na rua, porque é uma cidade muito porosa, assim. Muito. Comparado com Belo Horizonte e São Paulo, que é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Para fazer amizades e criar. Acho que o vínculo, ele é muito fácil de ser criado no Rio, todo mundo é muito aberto, mas não necessariamente é fácil de ser mantido. Exatamente, o Rio tem essa questão também. O Rio, muito rapidamente, você faz 50 amigos, mas todos esses 50 amigos já têm 50 amigos. Então, assim, até você ter uma prioridade, entre os novos amigos, exato. Então é isso que tá acontecendo com os meus amigos cariocas, entendi. Amiga, não é pessoal. E cultivar esses encontros também, né? Acho que às vezes você valorizar que você encontrou uma pessoa e não que você
cruzou com ela na internet antes, né? Ainda tem essa coisa que é difícil. Às vezes você sai e você já... Todo mundo que tá ali se conhece da internet, mas ninguém se conecta. E não se fala. E não se agora, fala, né? e você não se cumprimenta. É muito bizarro, assim. Eu comecei a namorar recentemente, eu conheci minha namorada numa festa. E a gente ficou, sei lá, 2 semanas, porque eu viajei depois, aí quando eu voltei a gente ia sair pela primeira vez, e a gente combinou de não ver nada um do outro, assim, na internet. E foi um processo muito gostoso, porque me permitiu, e acho que permitiu a ela também, produzir uma conexão que tinha a ver com o que a gente tinha ali entre a gente. Foi uma coisa que passou a ser construída, então, a partir disso, né? Então, a gente não permitiu que o digital antecedesse a nossa relação física, né? Ou que a gente produzisse uma ideia do outro a partir do digital, né? Geralmente a gente faz essa troca muito cedo. Eu conheci alguém, eu vejo essa pessoa na internet, putz, caidaça essa pessoa. E pode ser caída pelos motivos mais idiotas possíveis. Não tô falando nem só de política, de coisas que realmente não dá ali pra você ter uma coisa. Às vezes é uma bobeira. Às vezes é uma bobeira, às vezes a pessoa, né, tem um Instagram feio, né? Às vezes a pessoa é meio cafona, né? Mas aí você conheceu ela, é uma pessoa maravilhosa, então você consegue ter essa dimensão diferente. É muito trabalhoso, psiquicamente mesmo, você conseguir manter essa ideia de que, cara, quem você conhece fisicamente, a não ser que a pessoa também seja um monstro na internet, quem você conhece fisicamente é muito mais importante o olho no olho do que a habilidade dessa pessoa de se expressar online, né? Nossa, mas isso é muito legal, porque eu acho que a gente tá falando aqui muito de amizade, mas tem a questão de relacionamentos também, né? Encontrar pessoas pra se relacionar, que é uma crítica muito grande, né? No sentido de que, às vezes, você tem muita opção ali, por exemplo, num aplicativo de namoro, e você vê uma frase, uma letra escrita errada numa publicação, e você já desiste de conhecer a pessoa, por exemplo. Fala, não. Não, total, o jeito que a pessoa escreve, às vezes ela dá espaço, exclamação. O emoji que ela moda. Exatamente. E aí, ao contrário, né? Que tem muitas críticas, principalmente de mulheres que eu vejo, mas enfim, acho que é uma coisa geral. De assim, putz, a pessoa tá super engajada com você no online, parece que quer super te conhecer, parece que quer super interagir com você, e aí chega no mundo físico e parece que não sabe o que fazer. Sim. Aquele famoso meme do você fica a noite inteira olhando pra pessoa, e aí quando ela chega em casa fala, você tava linda hoje. Tipo assim, poxa, por que não veio falar comigo na vida real, Isso né? é muito homens também, né? Isso é muito coisa de homem. Caraca, isso é demais, assim. Que acho que tem a ver também com essa coisa da internet, ter essa relação de estímulo, né? O cara tá lá, ele tem, às vezes, a profundidade de um pires, ele quer manter a ideia de se sentir desejado em casa, como um exercício narcísico, um exercício de ter algum poder. Então ele fica ali pilhando a pessoa e falando um monte de coisa, e na vida real ele não tem essa posição. Você não é misterioso, você só é raso, né? Exatamente. Acontece muito. Durante o C6 Fest, encontramos a gerente de moda e criadora de conteúdo Vic Olo, que conversou com a gente sobre a dificuldade de conhecer gente nova e como ela faz para contornar essa questão. Gente, eu acho pavoroso. Eu sou péssima, eu já sou bem fechadona. Então eu acho que eu acabo sempre conhecendo amigos de amigos, mas é difícil, não é fácil não. Eu sou bem fiel às minhas amizades de sempre, não é um trabalho fácil mesmo. E festival de música é um jeito, esses ambientes assim, presenciais, eventos, é um jeito de conhecer gente nova, você faz amigos assim? Eu acho que eu sempre acabo conhecendo uma pessoa ou outra, porque acho que o mais legal é que são pessoas que estão na mesma energia que você, né? Vieram ver, ou ver coisas que já gostam, ou conhecer coisas novas, então sempre dá pra entender que é um público com gostos parecidos, então faz super sentido. E a gente tá num festival, e eu queria saber de vocês, como vocês acham que a arte, e aí a música e várias outras áreas podem ajudar nessa criação de laços e de novas conexões? Você quer começar, Cris? Ai, ajuda pra caramba, né? Nossa, ajuda muito. Eu, por exemplo, olha uma história legal que aconteceu comigo. Eu gosto de contar histórias. No meio da pandemia, eu tava muito mal e eu ouvi uma música que era uma música de um pianista que eu nunca tinha ouvido na vida. Amei a música e comecei a ouvir em looping. E aquela música melhorou, aí uma amiga mandou uma mensagem pra mim, amiga, hoje eu não tô muito bem e tal. Eu falei, amiga, ouve essa música que você vai melhorar. Ela olhou e falou assim, cara, Jonathan Fer, meu amigo, vem jantar na minha casa amanhã. Sério? Quer conhecer? Eu falei, quero, nunca vi esse cara, essa música maravilhosa, nananã. Fui na casa dela, jantei. Jonathan virou um grande amigo. Participei de clipe de Jonathan, fazemos coisas juntas e tal. Olha isso, é a música. A música de Jonathan que me chamou a atenção e fez essa conexão, né? Festival também. Eu tenho vários amigos de festival.
várias pessoas que eu conheci em festival, relacionamentos que também não deram muito certo, iniciaram em festival. Eu adoro festival em vários lugares do mundo. Então, assim, a música, a arte, eu acho que é um ponto importantíssimo para a gente conectar. Também fala muito, né, sobre o que aquela pessoa gosta e muitas vezes é o momento onde nós nos encontramos. Eu me encontro com você porque nós dois gostamos de jazz, eu me encontro com você porque nós dois gostamos de Caetano. Eu tenho uma amiga que todas as vezes que a gente sai sempre para dançar samba rock. A amizade nossa é maravilhosa, de anos, mas a gente se encontra ali naquela dança, naquela música. Fora daquele evento ali, a nossa amizade não acontece muito. Vai no máximo um feliz aniversário, parabéns, uma que vai na festa do aniversário da outra, mas ali quando a gente tá dançando juntas, nossa, aí a gente se perde na nossa amizade. É uma das coisas mais gostosas ir dançar com ela. Ai, que maravilhoso. Acho que essa, inclusive, é uma das principais dicas para quem quer conhecer mais gente, né? Frequentar lugares onde pessoas têm um desejo, têm uma vontade, têm um gosto em comum com você, né? Não precisa ser tudo, mas uma coisa ali que te conecte com aquela pessoa primeiro, né? Que seja música, que seja um estilo musical, uma dança, um esporte, vai te dar aquela liga ali e, quem sabe, começar uma amizade, né? Não, total, assim. E também, acho que a música é sempre um lugar de vulnerabilidade em tempos muito cínicos que a gente tem, né? Então, acho que essa relação toda de internet produz um cinismo na gente de como se aprofundar nas pessoas. Só que a música não mente, né? Você dançar, você ir num show, você não vai disfarçar aquilo, né? E aí você vai num festival, por exemplo, e você vai ter a experiência de escutar a música ao vivo e se vulnerabilizar perto de pessoas que você não conhece, perto de pessoas que você gosta, perto de pessoas que você vai conhecer, né? Eu acho que tem essa magia de você encontrar, e você dilui também, né? Você dilui em alguma coisa coletiva, né? A gente que é tão individualizado tá, de repente, numa coisa que é coletiva, que todo mundo ali tá sentindo e vibrando de um jeito parecido, né? E eu conversei com o Amaro Freitas no começo do festival, e ele falou um pouco sobre isso, assim, né? Sobre não só essa diluição, mas como isso é uma coisa de uma outra ordem, né? Uma coisa, uma transcendência, assim, que é difícil de explicar, né? Porque não se explica, né? Porque é uma outra coisa. E aí, quando você entende que entre as relações das pessoas, e muitas vezes mediado pela música, existe uma transcendência, uma conexão, uma vulnerabilidade que é difícil de explicar, você se torna muito menos cínico sobre a vida, né? Porque, de repente, tem uma coisa maior que está no seu campo do sentir, que você não explica, mas que você gosta, e você procura, e você trabalha. E eu acho que é muito importante buscar isso, e para buscar isso a gente também tem que enfrentar a nossa ansiedade social, né, assim, tentando aterrar um pouco esse tema também numa questão mais pragmática, assim, que é o sair para dançar, ou sair para um bar, né. É importante sair de casa. Exato, e às vezes eu tenho um amigo que, eu não pratico isso tanto, mas eu tenho um amigo que adora, por exemplo, sair sozinho. Aí ele sai completamente sozinho para beber, aí faz amigos, ou não faz, ou fica sozinho, ou... eu acho que você tem que ter essa relação também de ir muito aberto, porque, cara, todo mundo ali que está num evento social também tem algum nível de ansiedade social de quem vai encontrar, do que vai fazer, de como vai ser. Então é justamente entender isso como um lugar de vulnerabilidade, não como um lugar de casca, que eu acho que te abre mais para as coisas e te conecta com gente assim, né? Eu sou essa do fazer as coisas sozinha. Eu adoro, também. amo. E eu tive uma época na minha vida que eu viajava muito pelo mundo e eu viajava através de couchsurfing. Ficava hospedada na casa de gente que eu nunca tinha visto na vida pra fazer amizade mesmo. Porque eu queria conhecer gente, queria descobrir e tal. Eu sou essa. E às vezes eu quero viajar e tem amigo que fala assim, também vou, não sei o quê. Eu falo, poxa, mas acho que essa viagem eu não quero levar ninguém, não. Vou ter que sair pela tangente aqui, ó. Tem isso, né? Eu acho que, voltando pro tema de festival, da mesma forma que tem a curadoria do que vai estar tocando, isso, de todo modo, dita uma curadoria das pessoas que estão ali vendo, né? Então, todo mundo que tá aqui já começa de algum lugar. E eu acho, por exemplo, o festival é um ótimo lugar para ir sozinha, mesmo porque... As pessoas estão muito disponíveis em festival. Eu, por exemplo, sempre quando eu vou em festival com alguém, geralmente essa pessoa fica meio bolada, porque você vai encontrando outras pessoas, entendeu? Então, eu daria super essa dica de ir sozinho em festival, se você não vai sozinho em outros lugares. Não, totalmente. Acho que o festival é um ótimo lugar pra você ir sozinho, até porque também é isso, né? E você vai estar com uma roupa, e quando você tá sozinho também tem isso, né? Você tá mais disponível para as pessoas ao redor. Super. Quando você tá num grupo é mais difícil ser abordado. Quando você tá sozinho, muita gente quer iniciar uma conversa com você. Exatamente. E você tem que ter a confiança e a segurança em você, de que as pessoas vão querer conversar com você, de que às vezes não vão,
né? Mas de que não é sobre isso também, de estar numa experiência coletivizada onde faz parte conhecer ou não as pessoas, né? O ou não é muito importante também, né? A gente tem essa coisa de investimentos muito imediatos, né? Tô indo num festival que eu vou conhecer gente, não fui, meu Deus, que trauma, fiquei sozinho. Cria uma expectativa muito grande exato, também nisso, né? exato. Um objetivo direto, sendo que, enfim, não precisa ser um objetivo exatamente, não tem que ser uma resolução de vontade. problema, né? Acho que vai muito por aí. Bom, bora ver se o festival é um lugar bom mesmo pra conhecer uma galera nova? A gente perguntou pro público aqui do C6 Fest se tá mais difícil fazer novas conexões. A gente conhece bastante gente graças a festivais, né? Hoje mesmo eu vim com um fã-clube aqui do Stephen Sanches e a gente não se conhecia, ninguém do fã-clube. Acho que tem, sei lá, umas 50 pessoas aí que a gente se conheceu graças ao festival. Pra mim, a melhor coisa, assim, de show, especialmente de música mais alternativa, assim, é você encontrar pessoalmente pessoas que gostam das mesmas coisas que você e que às vezes você acha que você gosta sozinha na internet, sabe? Eu mudei pra São Paulo há 2 anos só, então as pessoas que eu fui conhecendo aqui foram me apresentando a outras e nessa eu tive muita sorte de conhecer pessoas muito legais ultimamente, assim, nos últimos 2 anos. E onde eu vou, sei lá, eu acho que eu costumo conhecer gente em festa dos outros, festa de aniversário, boteco, rua à noite. Eu acho que a internet sempre entrega pessoas diferentes, que curtem coisas diferentes, e depois de um tempão a gente vai, reconecta e se conhece presencial, e é bem engraçado ver as pessoas do tamanho diferente, do jeito diferente, que a internet dá uma enganada. Porque hoje em dia é difícil fazer diferente, o oposto, conhecer a pessoa fora da internet e trazer pra internet, né? E a gente falou sobre sair de casa, e é muito interessante, né? Porque eu acho que a gente fala muito sobre FOMO, ainda mais vivendo em uma cidade tão grande, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Até no festival, tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você tem que escolher em qual palco você vai ficar, né? Só que eu acho que nos últimos anos a gente falou muito sobre JOMO também, né? Que era o Joy of Missing Out, que é o prazer de ficar em casa e não ficar noiado com o que tá acontecendo no mundo e você quer ficar em casa. E a gente até fez um post esses dias será que o seu JOMO não quer dizer alguma coisa? Então, será que também que essa vontade de ficar em casa, será que a gente não tá passando um pouco do ponto, sabe? No sentido de, a gente tá ficando muito em casa, é muito confortável você ficar ali fazendo as coisas que você gosta, chamando uma pessoa ou outra que você já conhece, que tem uma super intimidade. Será que não é muito, a gente não tá também num conforto muito grande de não sair e explorar e trocar com pessoas que são diferentes da gente e conversar sobre isso e entender que o mundo é mais do que isso também, sabe? O que vocês acham? Eu acho que quando eu me vejo muito JOMO, eu presto atenção, eu tô em casa, mas o que eu tô fazendo em casa? Eu tô exercitando a minha introspecção com atividades que fazem isso, que todo mundo precisa, ou eu tô emulando alguma coisa que eu poderia estar tendo de uma forma muito mais valiosa na rua só porque eu tô com preguiça, ou porque minha autoestima tá ruim, alguma coisa assim. Eu iria por esse ponto, assim, prestar atenção por que eu estou fazendo isso, e tentar encontrar algum nível de equilíbrio muito difícil, né? Eu acho que eu tô numa mudança de fase da minha vida. Então, assim, eu sempre saí muito, sempre curti muito. E tô num momento que eu entendi que eu quero ficar mais em casa. Eu já fiz essa avaliação, assim. E aí eu tenho escolhido ficar em casa. Ontem, por exemplo, ai que delícia, todo mundo, virada cultural, aí o povo começa, não tem ingresso pra isso, ingresso daquilo. Gente, o colchão está na sala, na frente da televisão, já liguei a luz azul, eu não vou sair daqui pra nada. E tá tudo bem, eu tô curtindo esse momento, sabe? Acho que também faz pouco tempo que eu tenho uma casa só pra mim também, então eu tô, ai que delícia, meu filho às vezes fala, eu vou na sua casa não. Você não vai. Não, você não vem na minha casa. Obrigada. Hoje não, eu tô curtindo esse momento, assim. Mas eu acho que se a gente for pensar no grupo no todo, a ideia é perguntar por quê, realmente, como a Fê falou, o que eu tô fazendo em casa, né? Por que eu não tô interagindo e tal? Mas são muitas mudanças que vão ocorrendo, né? Que nem agora a gente tá num momento em que a geração atual não tá mais tão ligada na balada já deu uma esvaziada, mudando a maneira como vai se divertir, como... Né? Eu acho que é um período que a gente está de grandes mudanças. Total, acho que a gente tem essa autoavaliação muito importante. Muitas vezes, inclusive, é onde falta, né? A gente entender, a gente se entender.
Porque é isso, tem amigos que adoram ficar em casa, tem amigos que adoram não sair muito, tem amigos que preferem ter poucos amigos a ter uma série de amizade. Também você não precisa ser, ninguém precisa ser uma pessoa que tem 50 amigos diferentes, sai pra tudo. Você pode amar ficar em casa. Acho que a questão é muito mais se você estar em casa tá produzindo uma falta que você resolveria fora de casa e você não tá conseguindo sair, né? E você tá trocando isso por emoções baratas. Acho que aí você tem um problema porque tá te fazendo falta estar em casa e você não tá conseguindo fazer alguma coisa, que é diferente de eu estou escolhendo estar em casa, eu estou escolhendo não sair, eu estou escolhendo ter poucos amigos. Porque isso também não é uma questão de, né, acho que não tem valor entre você ter uma medição de valor entre a sua vida ser mais pra fora ou mais pra dentro, desde que você tenha paz, felicidade e contato e um senso de sentido com ela, né? Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de produzir sentido na gente mesmo. E aí, a gente entra nessas, assim, E aí também é isso, aí você abre o Instagram e, de repente, tem o JOMO. E aí, putz, então será que eu tenho que ficar feliz de não estar saindo? Aí tem o FOMO. Aí tem não sei o quê, aí tem não sei o que core. Então, acho que você tá sempre nessa coisa de achar que a internet acaba guiando a sua forma de pensar as coisas e você não se autonomiza, eu acho, né? Acho que isso é mais importante, assim, ter essa capacidade laboral que você precisa. Porque no macro, obviamente, a gente tá saindo menos, a gente tá menos hedonista, a gente tá vivendo menos a vida, por N motivos diferentes, que não dá pra elaborar aqui, porque é um trabalho de 5 horas de falar. Uhum. E talvez a gente esteja olhando um pouco menos pro lado também, né? Porque vocês comentaram disso do festival, de encontrar pessoas e se conectar, mas eu lembro que quando a gente tava tendo essa discussão, a Adriana, que é a editora do The Summer Hunter, ela trouxe uma pergunta que era assim, e a tecnologia inserida dentro do ambiente como o festival, ajuda ou atrapalha? Porque ela falou, putz, nos tempos que eu ia nos festivais, a gente conversava na fila do bar e do banheiro. Totalmente. E hoje, a gente já... Na hora que você chega numa fila, você já saca o celular e começa a mexer ali, né? Então você não olha pra pessoa que tá atrás, na frente, que podia ter uma discussão, que podia ter uma conversa. E você não se alivia também, né? Você não tem um tempo de processar nada, de pensar nada, porque o tempo inteiro você tá se estimulando, né? Você não consegue parar numa fila e falar, putz, tá legal aqui, né? Olha esse som, pô, pessoa interessante que passou ali. Aí você conversa com alguém do seu lado, né? Elogia a roupa, que você falou, que é uma coisa que acontece muito no festival. Ano passado eu fiquei uns 6 meses, assim, sem usar telefone praticamente na rua. Não tinha nenhuma rede social no telefone. E a minha vida era toda vivida presencialmente. Foi um baita experimento, assim. Foi uma delícia, porque... É isso, acho que inclusive a discussão, eu não diria que não é nem você sair de casa, acho que é você sair do celular. Porque também de pouco adianta você estar na rua se... Eu tô sendo estimulado por esse show, acabou o show, estou no telefone. Começou o estímulo do outro show. Cansei do show, vou pro telefone. Então essa relação que a gente tem também é muito danosa, né? Muito. Eu tô nessa coisa também de tirar as redes sociais na rua. E, tipo, se produz algum conteúdo, eu não posto na rua. Depois, em casa, tem que postar alguma coisa, eu posto, que é pra não também entrar na rede, usar e sair do lugar, né? Posso fazer uma pergunta? Vocês que são mais midiáticos que eu. Vocês se abastecem, assim, falando das partes positivas, porque também dá pra se abastecer dessas relações. Óbvio que, igual o Matheus falou, que tem momentos que no físico te abordam achando que é seu brother e não tem nada a ver. Mas também, isso também, vocês pensam, eu tô criando isso para me relacionar com o mundo de uma forma. E alguma amizade talvez possa ser produzida a partir disso. Ou não. Ou é só produzir mesmo e é isso. Vocês se abastecem só na vida real. Não, eu me abasteço nas redes sociais. Nossa, lógico, mando mensaginha pra milhares de pessoas que eu quero ser amiga, você acha? Lineker toda semana recebe uma DM minha. Você acha que não? No dia que ela me encontrou pessoalmente, Lineker, eu sou Cris. Eu sei, Cris Guterres. Toda terça-feira na minha DM, né? Eu recebo uma mensagem, muito bom. Eu faço, inclusive, você sabe que quando eu voltei para o jornalismo. Eu me formei como jornalista e eu tive 15 anos de uma construção de carreira e liderança no mercado público. E um belo dia eu falei, não, cara, eu tenho que voltar para o jornalismo. Eu não gosto desse serviço que eu faço aqui. Se eu for me aposentar, eu tô ferrada fazendo isso aqui. Eu vou voltar. E a maneira que eu escolhi de voltar foi as redes sociais, né? Tive que eu mesma construir a minha presença. E o que eu fazia era me conectar com pessoas que eu achava que iam me abrir portas. Então, era muito proposital, às vezes, as pessoas com quem eu conectava ali. E aí, lia o texto de um editor que eu amava, de uma revista, ia lá e comentava, caramba, que texto maravilhoso, que incrível, valeu, não sei o que, Depois,
ia pro real. E foi pro pessoal. Aí sim. Ai, que aí, bom. olha, sou fulana que mandei a mensagem e tal, nananã. Ou então essa mesma pessoa já começava a me seguir, aí via meu trabalho e falava assim, nossa, tô precisando de alguém que faça isso. E me indicava. Mas para mim é muito importante eu faço conexões nesse ambiente das redes, pensando, na verdade, em desenvolver coisas para além delas, né? Eu tento, assim, eu acho que a gente tem uma posição de uma alavancagem social, né, quando você tem uma presença nas redes sociais, que muda muito essa dinâmica, né? Então, falando individualmente, eu consigo alavancar isso a partir do momento que, cara, quando o seu nome é minimamente uma marca, é muito mais fácil você mandar uma mensagem pra alguém, a pessoa ver, você seguir, a pessoa ver, a pessoa se interessar por você, porque dentro daquela régua ali da internet você é importante, né? Ou você tem alguma coisa ali. Então, eu acho que isso abre portas de interação e portas muito boas se você souber procurar, né? Sei lá, eu tenho um grandíssimo amigo hoje que é um cientista político que produz conteúdo na internet, que eu acompanho há muitos anos, assim, uns 7 anos. E eu fiz uns 2 vídeos em cima de textos dele, citando ele e tal, e a gente ficou super brother, super parceiro, e hoje a gente tem uma relação muito próxima, assim. Faz o jabá, quem é? É o Orlando Calheiros. Ah, chique. E aí é isso, eu tenho eu tenho essa possibilidade, mas eu tento, assim, não me abastecer mesmo da relação, ignorando as portas que eu abro pelo meu nome, no sentido do conteúdo que eu crio, da minha audiência, eu tento não me abastecer disso de jeito nenhum, assim. Eu qualifico em outro lugar. É muito legal quando alguém manda uma mensagem, super feliz porque viu alguma coisa, sei lá, eu fiz um trabalho sobre cultura e epidemia de AIDS, aí uma pessoa soropositiva mandou uma mensagem falando, cara, foi incrível seu trabalho, tô usando como referência pra tal coisa, não sei o quê. Isso é muito lindo, assim, quando vem um adolescente e fala, cara, eu tô me localizando muito com as coisas que você tá falando, assim, não para, por favor, é muito importante pra mim. Esses momentos são muito bons, mas eu tento não puxar uma vaidade disso e não me validar socialmente disso, porque aí eu acho que a gente cai nessa armadilha do criador de conteúdo, que é um speaker e que tem um senso de autoimportância na internet, que começa a se confundir achando que tá fazendo algum trabalho social fazendo isso, né? Sim. E é um trabalho que pode ser muito legal para as pessoas e que é um privilégio de exercer. Agora, é um trabalho. E você ter essa noção de que você tem um senso de missão, um senso de mudar a vida das pessoas, quando você se hiperempodera dessa forma, eu acho muito perigoso. Então, eu tento não me abastecer da internet, eu tento separar muito as coisas, assim. O papo tá tão bom, tão gostoso, que eu não queria terminar. Mas a gente tem um festival pra curtir. O Matheus tá trabalhando, a gente trancou ele aqui, tá aqui. A gente precisa largar vocês. Mas a última pergunta que eu queria fazer é, em um mundo onde tudo parece nos empurrar pra dentro, igual a gente falou aqui, né? O jogo, a internet, tudo. Por que vocês acham que a gente continua indo na direção do outro? O que a gente ganha indo na direção do novo e de conhecer novas pessoas? Cara, porque a vida presta, né? Como diz Fernandinha, né? A vida presta e o outro, essa conexão com o outro é algo que entrega coisas muito boas na gente, né? E normalmente a gente se conecta com pessoas quando a gente anda, conversa, troca, convida para ir em casa, pessoas que nos fazem bem, pessoas que permitem que na convivência com ela a gente goste mais de nós mesmos. Eu falo isso muito pro meu filho, né? Meu filho ficava muito assim, mas por que você me ama? Não, eu amo você, na verdade, porque quando a gente tá junto, eu gosto até muito mais de mim. Eu fico muito mais legal, muito mais interessante quando eu estou com você, né? E o quanto isso é importante para tudo, né? Que a gente vai desenvolver, criar, se alimentar. É sobre trazer alimento para nós. Então, assim, cara, vai pra rua, leva alguém, vai ver a lua, vai ver o sol, vai curtir música, vai conversar. Também, e no momento que foi interessante, né? Porque também tem aquilo que a gente já conversou aqui. Tem momento também que eu quero estar sozinha e tá tudo ok. Mas as conexões é que movem o mundo e a gente sabe, as grandes conexões, olha as conquistas que a gente conseguiu no planeta com conexões incríveis. Eu achei muito lindo isso que você falou, assim. Eu acho que aprender a gostar de si mesmo é um processo coletivo, né? E a gente tem ignorado muito isso, né? Não existe vida, não existe produção de sentido sem coletividade, sem presença, sem vulnerabilidade. É intrínseco a ser humano, né? Eu não acredito que exista uma vida onde você não se conecte, né? Eu não acredito que exista um sentido onde você não tenha pertença, você não tenha amor, você não tenha insegurança, você não tenha falta, você não tenha troca. Porque acho que isso tudo vai te ensinando a gostar de si mesmo. É quem você ajuda, é as oportunidades que você tem de ser legal, né? Que não estão apenas na internet. A internet só tem um jeito de você ser legal, que é ser um influencer,
né? Que é produzir um conteúdo que algoritmicamente é escolhido. A vida real tem infinitas possibilidades de você ser legal, de você gostar de si, de você ter autoestima, né? Eu acho que em tempos de crise, onde a autoestima é tanto da vitrine, né? Do desejo de consumo que você incita no outro, isso é, eu diria que é a grande questão que a gente tem que resolver hoje, assim. Eu acho que não tem outra forma. O que a gente veio fazer aqui se não for isso? Não sei se eu tenho muito mais ao que falar, assim. Sim. Amei, gente. Muito obrigada, Fefe. Já conheço de longa data, já sou fã de longa data. Mas Cris e Matheus, eu amei essas novas conexões. Obrigada demais por participar do Desenrola hoje. Pode destrancar a porta agora. Isso, por favor, gente. Pode aparecer a chave. Destranca minha algema também. Agora ele pode ir, né? Obrigada, gente. Obrigado demais, viu? Foi demais. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Foi uma conversa boa. A conexão aqui foi verdadeira. Verdadeiríssima. Espero que você aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Segue o Desenrola no Apple Podcasts, conta o que você achou do episódio. E é isso, até o próximo. Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca, com edição de texto da Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats. Este episódio foi gravado pelo Trampolim Studio no auditório do Ibirapuera.